Olá pessoal, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal, o canal Importar de Casa. E esse vídeo de hoje eu vou falar sobre a taxação. Eu tenho recebido muitos e-mails e ao invés de responder uma pessoa por uma, eu resolvi fazer esse e-mail para que eu possa ajudar o maior número de pessoas o possível. Então hoje eu vou te dar aqui 10 dicas para que você possa evitar de cair nessa taxação e ter que pagar esses impostos na hora que a sua encomenda chegar aqui no Brasil. Eu tenho recebido algumas perguntas, mas antes de dar essas dicas, eu queria explicar um pouco como que acontece essa taxação para que a gente possa, de fato, falar as dicas aí para você não ser taxado, beleza? Então, para começar, vamos começar falando quem que taxa as encomendas quando elas chegam aqui no Brasil. Então, todas as encomendas, todos esses produtos que nós brasileiros compramos, chegam aqui no Brasil e param na alfândega. E aí, essas mercadorias, todas essas caixas, esses envelopes, todos esses produtos que chegam aqui no Brasil, nem todos eles são vistoriados. Essa vistoria, ela acontece por amostragem. Nós não temos fiscais o suficiente para verificar uma por uma, então vai haver uma amostragem, ele seleciona algumas caixas para poder vistoriar e se tiver tudo certo, vai passar sem nenhuma taxação e se caso tiver valor excedente, eles notarem que tem alguma irregularidade com a documentação e os produtos que estão declarados ali, você acaba sendo taxado. Então é a alfândega e junto com a Receita Federal chegou a encomenda, para na alfândega, tem essa vistoria por amostragem e depois é enviado até a sua casa ou até a agência do correio mais próxima da sua residência. Beleza? A segunda coisa que eu queria te falar é quanto que eu vou ter que pagar caso eu seja taxado. Funciona da seguinte maneira: você encomenda, faz uma compra lá fora, seu produto chega e vai ter lá descrito do lado de fora quanto que que foi gasto naquela compra que está ali, naqueles produtos que estão declarados ali. Vamos supor que você tenha comprado, por exemplo, $100 de algum produto qualquer, de um tênis, por exemplo. E aí você chegou essa mercadoria, passou pela alfândega, não caiu na amostragem, passou direto, chega na sua casa, você não é taxado. Vamos supor agora que caiu na amostragem, eles foram vistoriar, viu ali que está um valor acima do permitido e aí você vai ser taxado. O valor que você vai ser taxado é em 60% do valor declarado ali mais o frete. Então vamos supor que o seu produto custou, por exemplo, $90 mais 10 de frete, $100. Você tem que pagar 60% em cima desse valor. Ou seja, se deu $100, você vai pagar aí mais $60 de taxa. Você vai ter que saber qual que é a taxa do dia para fazer a conversão. Além desse valor de 60%, você tem que pagar mais R$12, que é uma taxa que é cobrada pelos Correios, para poder fazer esse trâmite aí e te entregar até que você receba o produto lá na agência dos Correios. Beleza? Ficou claro? Então, caso você seja taxado, você tem que pagar 60% de imposto em cima do valor ali do seu produto mais o frete e R$12 de taxa para os Correios. Ok? Dando continuidade, uma outra dúvida muito comum que as pessoas têm é em relação onde esse produto vai chegar. Eu vou receber esse produto na minha casa, eu vou ter que buscar em algum lugar, como que acontece? Geralmente, quando você não é taxado, esse produto ele é enviado diretamente para sua casa. Caso você seja taxado, você vai receber uma correspondência, um telegrama dos Correios, informando que um produto sua encomenda chegou na agência dos Correios, que você foi taxado e lá vai estar falando quanto que você tem que pagar. O que você deve fazer? Pega esse telegrama que recebeu, vá até a agência dos Correios, lá você efetua o pagamento dessas taxas, do imposto 60%, a taxa dos Correios de R$12, paga esse valor lá, tem que ser à vista, não pode ser parcelado, paga esse valor e aí você retira a sua encomenda lá na agência dos Correios que foi determinada nesse telegrama que você recebeu, nessa correspondência que você recebeu. Para que fique mais claro, a gente costuma usar o termo de taxado, mas isso significa tributado. Nós aqui, brasileiros,
por ter que pagar essas taxas, a gente colocou esse nome de ser taxado ou não. Então, dificilmente você vai ouvir o termo, eu fui tributado pela Receita. Não, geralmente nós que fazemos muita compra no exterior, a gente usa o termo taxado. Olha, eu fui taxado, não fui taxado, e é assim que funciona. Caso você seja taxado, vai ter um adesivo vermelho do lado de fora da sua encomenda, informando que você foi taxado, pagou essa taxa de 60% dos R$12 do correio, retira seu produto sem problema algum. Muitas vezes as pessoas costumam dizer que importar não vale a pena, que é furada, mas isso a gente tem notado que eu tenho perguntado muito para as pessoas, tanto no meu portal quanto no Facebook, eu tenho as pessoas que têm feito essas críticas, eu não tenho deletado os comentários, não faço nada disso. Eu tento entender cada caso para poder saber o que as pessoas estão sentindo, por que elas acham que importar não vale a pena. Então sempre tem esses questionamentos perguntando, importar é furada, o dólar está muito alto. E a pergunta que eu faço para as pessoas que fazem esse tipo de comentário na página é: você já fez a importação alguma vez? Você já fez alguma importação e foi taxado para saber se valeu a pena ou não? E na maioria das vezes, posso te garantir que 95% das vezes, as pessoas que comentam que é furada nunca fizeram sequer uma importação. Geralmente elas escutam alguém falando, um amigo, um tio, um vizinho, alguém falando que importar não vale a pena, porque certamente essa pessoa que fala isso fez a sua compra de maneira errada, não fez com a forma de pagamento correta, não mandou na melhor opção de frete, não enviou da melhor maneira isso para cá, fez algo errado e acabou dando errado essa importação, e ela começa a dizer que importar não vale a pena. Essas pessoas que costumam dizer que importar com dólar alto não vale a pena, que agora ficou um absurdo, que não tem como, imagina só você que compra uma camisa aqui da Hollister, ou uma camisa dessa aqui, por exemplo, da Abercrombie, xadreza, essa aqui no Brasil hoje está em faixa de 250 a 300 reais, uma camisa como essa, mas que lá fora o preço de uma camisa dessa aqui é de 29 a 35 dólares, ou aproximadamente algo em torno de 110 reais mais ou menos. E aí, ou seja, 3 vezes mais barato do que aqui no Brasil, mesmo o dólar estando a 3,60, que é a taxa de hoje. Então, muito cuidado com o que as pessoas costumam dizer, falando que não vale a pena ou não. Eu acho bem legal você mesmo entrar no site, fazer as suas comparações. A gente fala aqui no nosso canal de muitos sites confiáveis. Faz a sua comparação, faz a sua conversão do dólar e você vai ver que vale sim muito a pena importar. Tem até um vídeo aqui no canal que a gente fala o seguinte: e se o dólar baixar amanhã, o que você vai fazer? O dólar, a fazer essa compra hoje já vale muito a pena. Com o dólar baixando, nesse vídeo a gente fez uma simulação de 2,50, ao invés de você comprar 3 vezes mais barato, você vai conseguir comprar até 5 ou 6 vezes mais barato do que aqui no Brasil. Então se prepare, venha aprender importação, vê o que a gente está falando aqui no nosso canal, porque a gente está passando aqui informação de qualidade e muita coisa legal que eu tenho certeza que vai te ajudar a entender mais sobre importação e fazer as suas compras importando, pagando muito menos que aqui no Brasil. Então vamos dar continuidade aqui, porque ainda tem mais algumas coisinhas para a gente falar sobre taxação. Uma outra dúvida muito comum também, as pessoas questionam, o que é isento de pagar essa taxação? Existe alguma coisa que eu não tenha que pagar esse imposto de 60% que é cobrado pela alfândega? Olha, tem 3 situações que você vai conseguir isso. Livros, jornais, periódicos, isso não incide imposto de taxação. Por exemplo, você quer estudar inglês aí na sua cidade, alguma coisa, você vai aqui na livraria, tem um livro lá de 200 reais, 150 reais, procura esse livro lá fora, antes de você comprar aqui, que você vai ver que o livro lá, além de ser mais barato, na hora de você fazer a sua importação para cá, não incide imposto de importação em cima de livros, revistas, periódicos, beleza? Outra situação são medicamentos, mas para isso você vai ter que comprovar na hora de retirar seu medicamento uma receita. Então esse caso tem essa necessidade de ter essa receita do médico para poder comprovar que você realmente precisa daquele remédio e não está fazendo isso como comércio, é para seu uso mesmo. Então eles vão solicitar a receita médica na hora da retirada do seu produto. E uma coisa que é muito questionado é em relação aos 50 dólares. Muito se fala sobre isso, mas muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre isso. Você pode comprar até 50 dólares do exterior
Esses 50 dólares inclui o valor do produto mais o frete, ou seja, vamos supor que o seu produto custa 35 dólares e o frete custa 10, ou seja, 45 dólares, ainda está dentro dos 50 dólares. Se você comprou um produto, por exemplo, de 50 dólares e o frete é 5, já extrapolou esse limite de 50 dólares, você não está dentro desse limite de isenção. E uma outra coisa que é necessário que tenha para que se consiga essa isenção é que o envio seja feito de uma pessoa física para uma pessoa física, ou seja, 50 dólares, valor do produto mais o frete, e que esse envio tenha sido de uma pessoa física no exterior para uma pessoa física aqui no Brasil. Beleza? Então agora você já sabe onde chega seu produto, você já sabe quem que faz essa taxação e quanto você terá que pagar caso você seja taxado. Agora então vamos às 10 dicas que eu prometi no início. Vou falar aqui algumas dicas para que você consiga reduzir a chance de ser taxado pela Receita Federal, pela alfândega, como a gente já falou. Beleza? Então, a primeira dica é: tente enviar produtos em embalagens menores, envelopes, caixas menores. Por exemplo, a gente vê que as lojas lá fora, muitas delas enviam uma caixa muito grande, mesmo com o produto sendo muito pequeno. Então tente colocar essa caixa, esse seu produto numa caixa menor para mandar aqui para o Brasil, porque isso, além de diminuir a chance de ser taxado, vai reduzir também o valor do frete na hora do envio. Então, lembrando da primeira dica, é tentar enviar, fazer envio com caixas menores que não vão chamar muita atenção da Receita, ok? A segunda dica é: evite enviar suas encomendas aqui para o Brasil com a logomarca da empresa que você está enviando do lado de fora dela. Por exemplo, faz uma compra no site da Bodybuilding, que é um site excelente que vende suplementos. Se você fizer o envio deles direto aqui para o Brasil, vai vir uma caixa branca escrito Bodybuilding azul do lado de fora, chama muita atenção da Receita, e essa caixa sua encomenda provavelmente vai cair em amostragem, e aí pode ser que seja taxado a sua compra, beleza? Terceira dica agora, como eu já falei, faça seus envios de pessoa física para pessoa física e respeite o limite de 50 dólares. Dessa maneira você está acoberto pela lei, que já falou que não pode ser taxada essas encomendas de 50 até 50 dólares, produto mais o frete, quando enviado de pessoa física para pessoa física. Quarta dica, valores altos chamam muito a atenção. Então, se você fazer um envio, comprou várias coisas e está dando aí 300 dólares, 250 dólares, tenta dividir esse envio seu em 3 envios, por exemplo, 4 envios aí de 50 dólares, por exemplo, que aí você vai chamar menos atenção, vai ter menos chance de ser taxado quando o valor é muito alto, declarado na sua declaração alfandegária. Beleza? Quinta dica, nunca declare menos do que realmente vem naquela caixa. Por exemplo, você fez uma compra de 5 camisas e mais um relógio, e na hora da sua declaração você declarou ali, por exemplo, somente as 5 camisas, não declarou o relógio. Não faça isso hipótese alguma, porque isso é ilegal, e você pode ficar sem o seu dinheiro, sem seu relógio, e ainda ter que pagar uma multa por isso. Por exemplo, você enviou as suas camisas, aí chegou aqui, e o relógio chegou aqui para você somente as camisas. Como que você vai recorrer sobre algo que não tem nada comprovando que veio o relógio naquela caixa? E outra, além disso, você pode ser taxado e pagar uma multa para a Receita aí por ter feito uma declaração falsa. Então sempre declare tudo que você estiver enviando aqui para o Brasil. Nesse caso seriam as 5 camisas e esse relógio, beleza? Sexta dica, retire as etiquetas das compras. Por exemplo, mas por que eu vou retirar isso? Porque funciona da seguinte maneira: você comprou na Aeropostale, por exemplo, 5 camisas lá de 6 dólares. Legal, preço excelente, roupa de qualidade, pagou lá 30 dólares por essas 6 camisas. Seu produto, por algum motivo, caiu na amostragem, na hora que o pessoal abriu, tem lá as etiquetas na camisa, 18 dólares, 20 dólares, geralmente isso acontece, tá? Essas camisas vêm com um valor maior na etiqueta, porque geralmente de uma coleção anterior, etc, foi retirado da loja e está enviando para você. Então, vai aparecer ali essas etiquetas com valores diferentes daquele que você declarou na sua declaração alfandegária. Você pode ser taxado em cima desse valor que estão nessa etiqueta. Então sempre peça para poder retirar essas etiquetas que vem colado aqui na blusa que você estiver enviando aqui para o Brasil, ok? Sétima dica
Você enviou seus produtos para um redirecionador de encomendas, ou então você está enviando direto da loja para cá, e você comprou diversos produtos e pediu para separar em 3 caixas, por exemplo. Não faça o envio de todas elas no mesmo dia. Tente fazer o seu envio, por exemplo, um dia sim, um dia não, ou a cada 2 dias você envia uma caixa, porque evita que essas caixas caminhem junto desde a saída até a chegada aqui no Brasil, e aí pode chamar a atenção da Receita vendo ali várias caixas com o mesmo destinatário, né, o mesmo nome, ou se você quiser enviar no mesmo dia, tentar colocar o nome de recebimento ali, né, do destinatário outra pessoa, porque aí não vai chamar tanta atenção da Receita como, por exemplo, 3 caixas caminhando juntinhas com o mesmo nome de destinatário, no caso você que está fazendo a sua compra. Então, tente enviar em dias alternados aí, 2 em 2 dias, beleza? 8ª dica, aproveite as datas movimentadas. A gente já falou que a taxação, né, é feita através de amostragem. Nem todas as caixas são vistoriadas. Por exemplo, hoje chegou aqui no Brasil, sei lá, 1000 caixas e 200 delas foram vistoriadas. E aí todos os dias chegam 1000 caixas e 200 delas foram vistoriadas. Agora imaginem datas cheias, por exemplo, como Natal, próximo ao Dia das Mães, por exemplo, que são datas que nós recebemos maiores quantidades de encomendas. E aí a gente já viu que toda vez que chega 1000, 200 são vistoriadas. Nessas épocas de grande movimentação na alfândega, por exemplo, Natal, chega por dia, por exemplo, se começa a chegar 5.000 caixas, continuam sendo vistoriadas 200 caixas. Ou seja, o volume aumenta, então a sua caixa tem uma menor chance de ser taxada. Então aproveite essas datas aí, é uma dica bem legal para você economizar aí nos presentes de Natal, dar presente para a família inteira e não ser taxado na sua encomenda quando estiver chegando aqui no Brasil. Beleza? A 9ª dica faça uma declaração genérica. Por exemplo, você comprou um iPhone, por exemplo, você achou que é interessante, quer comprar um iPhone, e aí na hora da declaração, você não precisa de escrever lá iPhone, escreva lá para ele cell phone, telefone celular, porque o nome iPhone chama muita atenção. Você não está mentindo, você simplesmente não está dando detalhes de que é aquela compra. Você falou que é um celular, declarou um celular, mas não precisa de falar que é um iPhone. Ou você comprou uma placa de vídeo aí para o seu computador da melhor qualidade, GeForce, por exemplo, você não precisa de colocar placa de vídeo assim, assado, coloca lá placa de vídeo. Ou você comprou um relógio que você estava esperando tanto aí, um relógio legal, etc, com folheado a ouro, por exemplo, estou supondo aqui, e aí você não precisa de escrever relógio folheado a ouro, você coloca lá watch, né, relógios, e aí vai ser uma declaração genérica, a sua chance de ser taxada é menor, chama menos atenção. 10ª dica, utilize o redirecionador de encomendas. Por quê? Os envios feitos pelas lojas dos Estados Unidos, por exemplo, sempre tem um frete, um valor mais alto do que os cobrados pelo redirecionador de encomenda. Além dessas caixas, quando enviadas direto da loja, vir com essas etiquetas na Amazon, por exemplo, vem um Durex da Amazon, ou vem eBay, alguma coisa, ou no caso da Bodybuild, que eu já falei que vem escrito Bodybuild, você enviando para o redirecionador de encomenda, eles vão retirar essa caixa e vão colocar numa caixa de papelão, por exemplo, que chama menos atenção. Eles vão usar todos os espaços dentro daquela caixa, vão fazer que o seu frete seja ainda mais barato, beleza? Então, tente utilizar o redirecionador de encomenda, tem vários por aí, tem o ShopFans, tem Shipit, tem outros tantos, muito bons, então vale a pena você dar uma olhada nisso aí, porque você vai conseguir reduzir a chance de você ser taxado, ok? Eu falei que ia dar 10 dicas, essa foi a 10ª dica, mas eu de surpresa vou dar mais uma dica, que é sobre o frete. Muita gente quer receber seu produto com uma grande rapidez aqui no Brasil e aí acaba enviando para um frete muito rápido, ou um courier. O courier, 99%, quase 100% de chance de você ser taxado. Os fretes muito rápidos também têm uma chance maior de ser taxado quando você envia com um frete mais lento. Então é por isso que eu te falo, envia o seu produto aqui para o Brasil com um frete um pouco mais demorado. A ideia, na verdade, não é receber o produto amanhã. A ideia é que você consiga economizar muito dinheiro. Você precisa comprar uma camisa, vai ter uma festa daqui a 2 meses, sei lá, ou um evento qualquer. Você já se prepara, compra a camisa, aguarda os 30 dias aí para chegar aos Estados Unidos, vai pagar em vez de R$300, R$110 numa camisa comprando de lá de excelente qualidade, como essa aqui que eu estou utilizando hoje, da Abercrombie. Beleza? Então é isso.
eu quis trazer para você aqui esse tema que é bastante discutido, as pessoas têm muito medo de ser taxado, mas antes de terminar eu quero dizer o seguinte: nem sempre que você é taxado, a importação começa a ser desvantajosa. Pode ser que você seja taxado e ainda assim vale muito a pena você importar. Por exemplo, uma camisa da Hollister que custa aqui no Brasil R$180, você encontra no site da Hollister nos Estados Unidos por $12. $12 mais $4 para poder entregar, mais ou menos aí uns $16 ficaria a camisa mais o frete. Vamos colocar com a taxa de R$4, hoje está R$3,60, mas para a conta ficar mais fácil aí, vamos colocar R$4. Então R$16 a camisa mais o frete. R$4 aí você vai pagar aí aproximadamente R$64 por essa camisa. Lindo! Chegou para você, que é 180, você pagou R$64. Aí você fala: Everton, mas se eu for taxado, quanto que eu vou pagar por essa camisa? 64 é o valor dela sem ser taxado. Coloca aí aproximadamente aí mais uns R$40, por exemplo, aí, se você for uns 40, R$35 se você for taxado, e faz a soma. 64 mais 40, por exemplo, R$104, vamos colocar aí R$100 aproximadamente. Viu que aqui no Brasil a camisa de R$180, você pagou ela lá nos Estados Unidos $12, foi taxado, chegou para você a R$100. Você ainda teria economizado R$80, ou seja, quase duas camisas que você compraria lá fora, ao invés de comprar apenas uma aqui no Brasil. Então, gente, importar vale muito a pena, mesmo quando você é taxado. Tem muitos produtos que compensam muito, porque os preços aqui no Brasil são muito caros. Então essa é a dica que eu quero deixar para você. Esse vídeo foi um pouquinho mais longo, mas é um tema que exigiu um pouquinho mais de tempo para deixar as coisas mais claras. Espero que você tenha gostado e agora dê um joinha aqui no nosso canal e se inscreva, porque a gente sempre está trazendo aqui muita informação de qualidade e muita informação esclarecedora para que você possa fazer suas compras no exterior e pagar muito mais barato. Beleza? Então é isso, um abraço, Importar de Casa é o canal, até logo!